I'm sorry. Gluttons for punishment. Nós estamos sendo punidos aqui por causa da glutonaria do almoço. That you would hear me last night, hear me again this afternoon, hear me this evening, but yet come to be a part of this. You all are long-suffering. Glutonaria não é por causa da comida, é por causa de mim. Vocês me ouviram ontem à noite, estão me ouvindo agora à tarde, vão me ouvir à noite de novo, vão me ouvir amanhã de novo, e mesmo assim, vocês estão aqui de novo para me ouvir. Isso é sofrimento. There are any number of workshops ongoing right now. Tem vários workshops acontecendo agora, nesse momento. The workshop that I've been asked to offer E o workshop que pediram para que eu pudesse hoje aqui estar fazendo is to dig deeper into the background of Paul's letter to the Philippians. é que nós pudéssemos ir mais fundo no contexto aqui, no pano de fundo da carta de Paulo aos Filipenses. Any number of you have taken New Testament courses. Muitas pessoas aqui já fizeram cursos de Novo Testamento. And as you know, the academic study of the New Testament E como vocês sabem, o estudo acadêmico do Novo Testamento looks more carefully at that which gives rise to any given biblical document. olha um pouco mais cuidadosamente para qualquer questão que deu como resultado dessa questão o surgimento das cartas do Novo Testamento. The introductory issues that I've been asked to address this afternoon As questões introdutórias que eu gostaria de falar nesta tarde focus on the authorship of the letter, focam na autoria da carta, the recipients of the letter, os recebedores da carta, the date and place of writing, a data e o local da escrita and an overview of the letter as a whole. e um esboço, uma visão geral da carta como um todo. So that is what you're going to get. E é isso que vocês vão ter aqui essa tarde. It's not too late if you want to leave. E não é tarde demais se vocês quiserem sair daqui. The author of the letter O autor da carta is straightforward. é direto. The letter begins, Paul and Timothy, slaves of Christ A Jesus. carta começa com Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus. So Paul, the first one named, Então Paulo, o primeiro que é mencionado aqui, is the author. é o autor. Notice that I'm saying author, not writer. E repare que eu estou dizendo autor e não escritor. It is likely that Paul employed a secretary, É muito possível que Paulo tenha empregado um secretário, known with the technical word amanuensis, que conhecia a palavra técnica, as amanuências, that will write the letter on his behalf. ou seja, que vai escrever a carta a favor no lugar de Paulo. So Paul is actually writing Então, na verdade, Paulo está escrevendo by speaking. ao falar. That's why frequently É por isso que frequentemente those who study Paul's letters want to focus upon the orality of the letters. aqueles que estudam as cartas de Paulo gostam mais de focar na oralidade das cartas. We know that Paul employs a secretary because of statements made in a number of letters in his name. A gente sabe que Paulo emprega um secretário pelas várias menções feitas nas próprias cartas de Paulo. We actually know one of them by name. E nós conhecemos um desses secretários por nome. In Romans 16:24, Em Romanos 16:24, it reads, I, Tertius, who am writing this letter. ele vai dizer: eu, Tirtus, que escrevi essa carta. Also, in Philemon and in Galatians, E mesmo em Filemão e Gálatas, we see the place precisely where Paul picks up the pen. a gente vê precisamente ali a carta, ou o local onde Paulo pega literalmente a caneta.
In Galatians, recall, Paul says, "See with what large letters I am writing." E Paulo vai dizer, faz referência a uma das cartas que eu escrevi de punho. And then in Philemon he says, "I write this to you with my own hand." E Filemão vai dizer, eu escrevo para vocês com as minhas próprias mãos. So Paul is the author of Philippians, but not necessarily the person who puts the pen on the page. Então Paulo é o autor da carta aos Filipenses, mas não é necessariamente a pessoa que coloca a caneta ali no papel. Of course, we have not the original letter that Paul wrote to Philippians. Claro, nós não temos hoje acesso à carta original que Paulo escreve aos Filipenses, Known as the autograph, conhecida como o autógrafo, but we have copies of the original, mas nós temos cópias da carta original, and that's how we have the letter that we're able to read. e é assim que nós temos acesso à carta que nós somos capazes de ler. Whether in Greek, the language in which it was originally written, Quer em grego, que é a língua que a carta foi originalmente escrita, or Portuguese, or Spanish, or English, or German, or fill in the blank. ou português, inglês, alemão, ou, sei lá, completa a lacuna aí. I learned today that some missionaries, home missionaries of the Brazilian Baptist Convention, E hoje eu aprendi mais cedo que alguns missionários locais da Convenção Batista are studying languages of the people who live on the Amazon, estão estudando línguas de povos que vivem na Amazônia, so that they might translate Scripture into those languages. para que eles sejam capazes de traduzir as escrituras para essas línguas. That's the beauty of the Bible. Esta é a beleza da Bíblia. Originally, Paul wrote in a kind of common Greek known as Koine Greek. Originalmente, Paulo escreve essas cartas num grego, uma língua grega comum ao tempo, conhecido como grego koiné. And the whole idea is that it would be as accessible as possible to as many people who could read. E a ideia é que essa carta fosse acessível ao maior número de pessoas possíveis que eram capazes de ler. Paul, the author, is joined by Timothy, the co-sender. O autor Paulo, junto com o autor Paulo, está Timóteo, aquele que é co-enviador dessa carta. Although the only time that Paul's name is mentioned in this letter is in the letter's first word, Embora a única vez que o nome de Paulo apareça na carta é nesse primeiro verso, a primeira palavra da carta, it is not uncommon to see in the letter the first person personal pronoun I. não é incomum achar na carta o primeiro pronome pessoal eu. That I is Paul. Aquele eu significa Paulo. Over the course of the history of commentary on Philippians, Na história dos vários comentários feitos sobre a carta de Filipenses, the vast majority of biblical scholars agree with that which the letter says. a maioria dos estudiosos concordam que a carta diz, Namely, that Paul was the author. Nominalmente, Paulo é o autor da carta. I am presently only aware of a single exception. Eu só conheço atualmente uma exceção. The radical German theologian F.C. Baylor did not think Philippians was written by Paul. O teólogo alemão radical F.C. Baylor não achava que essa carta havia sido escrita por Paulo. He is the rare and sole exception. Ele é uma rara, na verdade única exceção. If Paul is the author, Se Paulo é o autor, the recipients of Philippians os destinatários são os filipenses,
are the church at Philippi. Ou seja, a igreja em Filipo. You may recall that this church was founded by Paul. Você deve se lembrar que essa igreja foi fundada por Paulo In the late 40s AD. No fim dos anos 40 depois de Cristo. Paul came to Philippi from Asia, Paulo chegou a Filipo vindo da Ásia, from the city of Troas, ancient Troy. Vindo da cidade antiga de Troade. Recall, he had a vision of a Macedonian man saying, "Come over and help us." Lembre-se que ele teve uma visão de um homem macedônio dizendo: venha nos ajudar. And he was obedient to that heavenly vision. E ele foi obediente a esta visão celestial. It is sometimes suggested that had Paul not been obedient to the vision, Algumas vezes sugere-se que se Paulo não tivesse obedecido a essa visão, that the gospel would have never made its way to Europe. O evangelho nunca teria chegado à Europa. The truth is told, however, A verdade é que Paulo, contudo, when we recognize that the gospel was already in Rome. A verdade é que, independente disso, a gente tem que reconhecer que o evangelho já estava em Roma. That being said, Dito isso, we should always be obedient to that which God calls us to do. é importante que nós sejamos sempre obedientes ao chamado de Deus para nós. The recipients are the Philippian Christians. Os destinatários são os cristãos filipenses. Here is what we need to realize. Aqui está o que a gente precisa perceber. The letter is a substitute for Paul's presence. A carta é um substituto à presença de Paulo. Had Paul been able to be there in person, Se Paulo fosse capaz de estar lá em pessoa, he would not have written. ele não teria escrito. So, think with me about a letter from Paul Então, pense comigo aqui sobre uma carta de Paulo as an extension of and substitute for his presence. como uma extensão e substituição da presença dele. As a result, it has the authority of the apostle behind it. Como resultado disso, ela tem a autoridade do apóstolo que a escreveu. It is sometimes thought of as an apostolic parousia or presence, an apostolic coming. Isso pode ser representado por vezes como uma parousia apostólica, ou seja, uma presença apostólica. Earliest Christians would have preferred a personal visit. Os cristãos primitivos prefeririam a presença física. But if you're in captivity, you can't be any other place. Mas se você está preso, você não tem como ir para outro lugar. So Paul does what he can, he writes. Então Paulo faz a única coisa que ele é capaz de fazer, escrever. The very composition of the letter of Philippians A composição da carta de Filipenses should be seen as an act of care and love. precisa ser entendida aqui como um ato de cuidado e amor. Luke tells us in Acts 16 Em Lucas 16, ele nos diz the circumstances around the founding of the church in Philippi. as circunstâncias que cercam o surgimento da igreja em Filipo. We recognize some of the earliest Christians in that church. E nós até reconhecemos alguns desses primeiros cristãos na igreja. Have the names Lydia, Tem os nomes aí Lídia, and then they had names, but they're known as the slave girl, e tem outros que não têm nome, mas são conhecidos como a garota escrava. also the Philippian jailer and his family, Também o carcereiro filipense e sua família. From the letter of Philippians itself, we learn of the names Epaphroditus, E na própria carta de Filipenses a gente aprende o nome de Epafrodito. also Euodia and Syntyche. E
também Sintique e Herodia, ou Herodia. Additionally, we learn of a name Clement, who was likely also in the church. E também nessa mesma carta a gente aprende o nome de Clemente, que também possivelmente era membro desta igreja. When we think of Paul's churches, E quando a gente pensa aqui sobre as igrejas de Paulo, it's helpful not to think of that church like you think of this church. é muito importante que a gente não pense dessa igreja aqui da mesma forma que a gente pensa a outra igreja. Because the church was and is not a building. Porque a igreja is not The church was not and is not a building. a building. Porque a igreja não era e também não é uma construção, o templo. In the US where I live, Nos Estados Unidos, onde eu vivo, we have this little hand motion that we teach children. a gente tem esse movimento de mão que a gente ensina as crianças. Here is the church. Aqui está a igreja, Here is the steeple. aqui está... Como é que nós chamamos desse negócio que fica aqui? A torre, né? A torre, fica a torre. Open the doors and see all the people. Abra a igreja e veja todas as pessoas. So the church is not about a physical building. Então a igreja não é um prédio físico. It's about the people who've been called out by God to follow Jesus Christ. Mas a igreja são as pessoas que foram chamadas por Deus para seguirem a Cristo Jesus. We do not know how many members or attendees there were of the Philippian congregation. Nós não sabemos quantos membros ou quantos frequentadores havia na igreja de Filipenses. I understand that there are some very large Baptist churches in Brazil. Eu sei que tem umas igrejas em Brasil, a igreja batista no Brasil, que são muito grandes. And I understand that there are some smaller churches like where I live. E também eu sei que tem igrejas bem menores, como por exemplo onde eu vivo. Think more along the lines of a group that meets in someone's home. E pense também aqui, pense na linha, quando a gente pensa nas igrejas da Bíblia, em grupos que se encontram em casas. So the church in Philippi, just like the gospel, had mustard seed beginnings. Então, a igreja em Filipe, assim como o próprio evangelho, ele teve um início como um grão de mostarda. So the congregation was begun when Paul came to Philippi in the late 40s AD. Então, a congregação ela teve início quando Paulo veio a Filipe, mais ou menos 40 depois de Cristo. Recall, after Paul and Silas were released from prison, Lembre-se que depois que Paulo e Silas foram libertos da prisão, they went next to Thessalonica, depois eles foram para Tessalônica, then to Berea, depois para Bereia, to Athens, até Atenas and then to Corinth. e até Corinto. This marks the conclusion of the so-called second missionary journey. E esse caminho que marca a conclusão daquilo que nós chamamos de segunda viagem missionária. After Paul left Corinth, Depois que Paulo vai embora de Corinto, he returns to Israel and to Syria. ele retorna a Israel e a Síria. He then makes his way back to Asia, E depois disso ele vai mais uma vez para a Ásia, where he has a 3-year ministry in Ephesus. onde em Éfeso ele faz um ministério, tem um ministério lá de 3 anos. Some scholars think that Alguns estudiosos entendem que Paul wrote Philippians from Ephesus during this time period. Paulo ele escreve a carta de Filipenses em Éfeso durante esse período de 3 anos que esteve lá. Sometime between 54 and 57 AD. Entre 54 e 57 depois de Cristo. That being said, Dito isso, we cannot
actually demonstrate that Paul was ever imprisoned in Ephesus. Não é possível demonstrar seguramente que Paulo esteve preso em Éfeso. Paul does not say it. Paulo não fala que esteve preso lá. Acts does not say it. O livro de Atos não fala que Paulo esteve preso. So we have to infer it. Então é uma inferência, uma sugestão que a gente está fazendo. And some people do from 2 Corinthians chapter 1. E algumas pessoas, quando leem 2 Coríntios capítulo 1, fazem essa inferência. Where Paul says we despaired of life itself. Quando Paulo vai dizer que nós abrimos mão da própria vida. A number of scholars then grande número de estudiosos entendem think that Philippians was written from Ephesus. Que a carta de Filipenses foi escrita quando Paulo estava em Éfeso. There are other scholars who feel então, há outros estudiosos que entendem that Paul wrote Philippians from Caesarea. Que Paulo escreve a carta de Filipenses de Cesareia, quando estava em Cesareia. Not Caesarea Philippi, where Peter confessed Jesus as the Son of the living God. Não no mesmo lugar, a Cesareia de Filipo, onde Pedro confessou Jesus como Filho de Deus. But Caesarea by the sea. Mas Cesareia na margem do mar. Known as Caesarea Maritima. Conhecida como Cesareia Maritima. Paul was held in captivity there. E neste local Paulo também esteve preso. From AD 58 to 60. De 58 a 60 depois de Cristo. It was here that he was sent. E foi ali que ele foi enviado, foi para lá que ele foi enviado. After he was arrested in Jerusalem. Depois de ser preso em Jerusalém. Because of conflict with his fellow Jews. Por causa dos conflitos que ele teve com os judeus de lá. So some scholars have suggested. Então, alguns estudiosos sugerem that Paul, while in Caesarea, wrote to the Philippians. Que enquanto Paulo esteve em Cesareia, ele escreveu a carta aos Filipenses. These scholars are fewer in number than the ones who argue for E Ephesus. são bem menos estudiosos que creem que ele escreveu de Cesareia do que aqueles que creem que ele escreveu quando estava em Éfeso. And both groups are comparatively small when compared to a third group. E todos esses dois grupos têm bem menos gente, bem menos estudiosos que concordam com isso do que um terceiro grupo. And that group are those scholars E esse terceiro grupo é composto por aqueles estudiosos who argue and assert that Paul wrote Philippians from Rome in the early 60s AD. Que defendem e asseguram que Paulo escreveu a carta a Filipenses quando ele estava em Roma, no começo de 60, década de 60 depois de Cristo. It is fair to ask if there are any indications in Philippians that Paul wrote the letter from Rome. É uma pergunta justa, questionar se tem algum tipo de detalhe na carta de Filipenses que sugere que Paulo escreveu essa carta quando estava em Roma. And the answer to that question is there are a few breadcrumbs that Paul left behind. E a resposta para isso é que existem algumas migalhas deixadas ali por Paulo. The first thing that we should note is that Paul mentions the Praetorian Guard in chapter 1. E a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que Paulo ele vai mencionar a guarda pretoriana lá no capítulo 1. This guard was Caesar's secret service. E essa guarda funcionava como um serviço secreto de César. They were responsible for the well-being of Caesar and those closest to him. Eles eram responsáveis pelo bem-estar de César e daqueles que eram próximos a César. If Philippians were written from Rome, se Filipenses foi de fato escrito quando Paulo estava em Roma, and it was written in the early e 60s, escrito no começo da década de 60 depois de Cristo, then the Caesar at this time would have been Nero. O César, o imperador nessa época, teria sido Nero, who ruled from 54 to 68. Que reinou de 54 a 68 depois de Cristo. The time would come that Nero would oppose Christians greatly.
E ia chegar o tempo quando Nero faria grande oposição aos cristãos. Not only did Peter and Paul meet their ultimate demise at the hands of Nero, Não apenas Pedro e Paulo faleceram sob as mãos de Nero, but the ancient Roman historian Tacitus reports mas alguns escritos mais antigos romanos relatam that Christians suffered greatly under his rule. que os cristãos sofreram muito sob o reinado dele. Stories are told that Christians were wrapped in animal skins. Algumas histórias contam que os cristãos eram envolvidos em peles de animal And then fed to lions. e eram alimentados aos leões. That Christians were covered with tar or pitch. Que os cristãos, sob ele, era jogado aquele negócio preto para fazer asfalto, esqueci a palavra, piche, muito obrigado. And then lit a flame. E colocado fogo sobre eles. So Nero came to be regarded as an arch enemy of Christians. Então Nero foi considerado um arqui-inimigo dos cristãos. It's most natural, arguably, to see the Praetorian Guard as those who guarded Nero. E é bem possível entender aqui a guarda pretoriana como aqueles que defendiam Nero. Are there other signs in the letter that Paul wrote it from Rome? E tem algum outro sinal na carta que Paulo escreve essa carta quando estava em Roma? In chapter 4, there is talk of Caesar's household. No capítulo 4 se fala sobre a casa de César. Once again, this is most naturally thought of as being in Rome. É mais provável que a gente pense aqui que ele estava nesta época em Roma. It is not required, but it is likely. Não é certo, mas é provável. There are two other factors that lead us to posit that Rome is the most likely location for the composition of Philippians. Tem duas razões que fazem nos pensar que Roma é o lugar mais possível para a escrita da carta aos Filipenses. The first is this. A primeira é a seguinte. In Philippians chapter 1, Paul speaks of a desire to be delivered from captivity. No capítulo 1, Paulo fala sobre um desejo de ser liberto do cativeiro. He is hopeful, but he is not certain. Ele está esperançoso, mas ele não está certo. His life is hanging in the balance, as you heard last night in the second plenary. Como a gente falou ontem à noite na segunda plenária, a vida dele está aqui altamente em jogo. Remember, he's hard pressed between the two. Veja bem, o coração dele está entre duas questões aqui. On the one hand, he wants to depart and be with Christ because that would be, as he says, much more better. Por um lado, ele quer muito partir dessa vida para estar com Cristo, porque quando ele mesmo fala, isso seria muito melhor. He also recognizes, however, that to remain in the flesh would be a benefit for the Mas Philippians. ele também reconhece que permanecer em carne seria um benefício aos filipenses. So he is hopeful that he will remain. Então ele tem esperança que ele vai permanecer. This is most naturally read against the background of Paul's Roman captivity. Então isso tudo, mais naturalmente, nos mostra o pano de fundo descrito como se fosse Roma, Where he awaits trial before Caesar or Caesar's designee. onde ele aguarda julgamento diante de César ou daquele que seria designado por César, For a capital offense. por uma ofensa capital. Remember, Paul was a Roman citizen. Lembra, Paulo era também cidadão romano. He did not earn his citizenship. Ele não comprou, não ganhou a sua cidadania. He did not buy his Ele citizenship. não comprou ou ganhou a sua cidadania. He was born a Roman citizen. Ele nasceu como cidadão romano. This gave him access to a trial before Caesar before being wrongly accused and experiencing death. E isso dava a ele o direito de ser julgado diante de César, antes de ser erroneamente acusado e ser sentenciado à morte. Paul was, according to church tradition, De acordo com a tradição da igreja, Paulo era executed
by order of Caesar. Paulo foi executado por ordem de César. But even then, as a Roman citizen, Mas sendo um cidadão romano, he was not crucified as a brigand or a robber ele não foi crucificado como um rebelde ou um ladrão or an enemy of the state. ou inimigo do Estado, He was beheaded as were Roman citizens. como acontecia com outros cidadãos romanos. Sua cabeça foi cortada, ele foi decapitado. Speaking of church tradition, Falando sobre a tradição da igreja, this is the other reason that we can posit for for Philippians most likely being written from Rome. esta aqui é uma outra possibilidade pela qual, mais provavelmente, a carta de Filipenses foi escrita de Roma. Over the sweep of the church's history, Nos escritos da igreja primitiva, da história da igreja, perdão, the vast majority who have offered commentary on this letter a grande maioria dos escritos, dos comentários sobre essa carta, have situated it in Rome. situam a escrita a partir de Roma. This then overviews Então, essa visão geral, isso nos dá uma visão geral, the authorship of the letter, que sobre a autoria da carta, the recipients of the letter, os destinatários da carta and the date and place of writing. e a data e local de escrita da carta. It may not be the most interesting work that you do in biblical studies, Talvez essa não seja o trabalho mais interessante a ser feito no estudo bíblico, but it is some of the most necessary work you do. mas é um trabalho um dos trabalhos mais necessários que fazemos no estudo bíblico. If you approach a building site Se você se aproximar de um prédio, de frente a um prédio, and the foundation for the building has just been poured, e se você reparar, e se a base do prédio tiver acabado de ser colocada, it is not likely that you look at it saying, "Ooh, that's beautiful." provavelmente você não vai dizer, nossa, que coisa linda. But the truth is, I would not try to build a building without a foundation. Mas verdade seja dita, eu não tentaria fazer um prédio sem primeiro ter uma boa base. By way of analogy, By what? by way of analogy, Tá. Para poder fazer uma analogia aqui, before we go toward a study of Philippians, antes que nós possamos estudar a carta de Filipenses, it is wise to do the excavating of the site. é importante que antes nós possamos escavar a base. We tend to read Paul's letters as written to us. Às vezes nós lemos as cartas de Paulo como se elas tivessem sido escritas para nós. And in a way they were. E de certa forma elas foram. Paul can say of the Old Testament Paulo vai dizer que o Antigo Testamento that it was written for our instruction. foi escrito para nossa instrução. So by way of extension we can say that regarding Paul's letters. Então, por extensão a gente pode dizer que isso ocorre também com as cartas de Paulo. But if we want to be more precise, Mas se nós quisermos ser mais precisos, Paul's letters were not written to us. as cartas de Paulo não foram escritas para nós. They were written for us. Elas foram escritas por nós, por causa de nós. They were written to the Philippians Elas foram escritas para os filipenses, or to the Galatians ou para os gálatas, or Romans ou para os romanos, or Corinthians ou para os coríntios, or to Philemon. ou para Filemão. You get the point. Vocês entenderam o ponto aqui? A text without a context Um texto sem um contexto will become a pretext for whatever you want it to mean. se torna um pretexto para você fazer o que quiser fazer com ele. So we first need to realize that Paul wrote particular letters Então, primeiro a gente tem que perceber aqui que Paulo escreveu cartas específicas to particular people para pessoas, para povos específicos, in a particular place em lugares específicos, at a particular point in time. em um tempo específico. And as teachers and preachers of God's word, E como professores e pregadores da palavra de Deus, before we can know well what
the Word of God might mean today, antes que nós possamos pensar o que a palavra de Deus significa hoje, we first need to work hard to try to discern what the letter first meant. a gente tem que trabalhar duro para que sejamos capazes de discernir o que essa carta significou em seu contexto inicial. As you're taught in seminary, interpretation, then application. Como vocês aprendem no seminário, primeiro a interpretação, depois a aplicação. Or to use the bigger words, Ou para usar palavras maiores, exegesis before hermeneutics. exegese antes de hermenêutica. Okay? Ok? Let's stop, John, and see if friends have any questions. Vai dar uma paradinha aqui que a gente quer saber. Eu não quero saber. Se a gente tem alguma dúvida aqui agora, nesse momento. This way it'll break things up a bit. Então vai ser melhor que a gente pode dar uma separada nas coisas que a gente vai estar estudando. Alguém tem alguma dúvida? We're not finished yet. A gente ainda não terminou. Questions? Perguntas? Now, where I'm from, De onde eu venho, when there are no questions, quando não há perguntas, I always suggest this. eu sempre sugiro o seguinte: Silence means mastery. silêncio significa dominância, ou pensamento, ou desenvolvimento. So you're masters of the background of Philippians. Congratulations. Falei errado, desculpa. Silêncio significa dominância, dominar algo. Então, se vocês não têm dúvidas nenhuma, é porque vocês dominam todo esse contexto da carta de Filipenses. Would you please take out your piece of paper for now? We shall have the exam. Por favor, eu queria que vocês pegassem um pedaço de papel, a gente vai começar a prova aqui agora. Just a joke. Oh, we do have a question. Uma brincadeira, não vai ter prova, mas vamos às perguntas. Muito obrigado. Procurando seguir o roteiro em que o senhor caminhava, concluindo essa primeira parte, o senhor falava primeiro a interpretação, depois a aplicação. Primeiro a exegese e completar. What I was trying to say O que eu estava tentando dizer is we need to try best we're able to determine what the text first meant. é que a gente tem que tentar discernir o que o texto significou no seu primeiro contexto inicial ali, So that we can better understand what it now might mean. para que a gente possa então entender o que ele significa hoje. So I am one who believes Então, eu creio that Paul actually meant to say something. que Paulo quis de fato dizer alguma coisa. There is such a thing, I understand it as authorial intent. É alguma coisa que eu chamo aqui de intenção autorial. Philosophers who can be known as post-structuralists Os filósofos, que são conhecidos como pós-estruturalistas, suggest that a text is merely a kind of plaything. sugerem que um texto é apenas um tipo de jogo. It's a prism through which we might place and read whatever we would like. É, na verdade, uma prisão onde a gente vai ler aquilo que quer que a gente quer ler. I am seeking to push back against that approach. E eu tento ao máximo dar uma resposta e ir de encontro e contra esse tipo de abordagem. So I'm trying to privilege, in the first instance, Paul as author. Então, primeiramente, estou tentando privilegiar aqui Paulo como autor, Paul as thinker. Paulo como pensador, Paul as pastor. Paulo como pastor. He meant to say something, Ele quis dizer alguma coisa and we have to grapple and struggle
to find out what that was. E a gente tem que tentar estudar ao máximo para entender o que ele quis dizer, o que era isso. To the best of our ability. Na melhor de nossas habilidades e capacidades. And sometimes we have greater and lesser degrees of confidence. E por vezes nós temos uma capacidade, uma confiança, um título maior ou melhor. But in preaching, mas ao pregar, quando nós pregamos, which is not what I'm doing, que não é aqui o que eu estou fazendo aqui, I'm teaching. Eu estou ensinando, right? But in preaching, mas na pregação, you want to try to score and make the same point that the biblical author is making. Você vai tentar fazer o mesmo ponto ali que o autor bíblico estava tentando fazer. In order to be able to know what that point is. Mas para que nós primeiro possamos entender que ponto era esse que o autor queria chegar, o que ele queria fazer, you have to try to grasp it as best as you can. É necessário tentar pegar e entender isso com a melhor das suas habilidades. Then you're true to a text. Aí, então, quando você é verdadeiro ao texto, then you show by your habits and your practice that you regard the text to be inspired and authoritative. Então, você, através de seus hábitos e ações, você demonstra que você crê que o texto era de fato inspirado. It deserves that respect. Ele merece o nosso respeito. Much more so than any other ancient text. Mais do que qualquer outro texto já escrito na história. If you ever read Shakespeare, for example, se você ler Shakespeare, por exemplo, you would want to be sure to try to understand what Shakespeare sought to say. Você vai tentar entender o que Shakespeare quis dizer quando escreveu. If with Shakespeare, if with Shakespeare, se Shakespeare, how much more so with Paul? Se fazemos isso com Shakespeare, temos que fazer isso muito mais com Paulo. Thank you. Obrigado. This is a beautiful question. É uma pergunta bela, muito bonita. We've done a lot of work to try to create the background. A gente fez aqui um trabalho para tentar entender esse pano de fundo. So we need to ask, what is the payoff? A gente quer entender qual que é a relevância, como é que é o resultado disso. Does it make that great of difference when the smoke clears and the dust settles? Faz realmente diferença quando a gente consegue, quando a fumaça passa e a gente consegue enxergar o que está à nossa frente? The answer is probably no, not much. A resposta provavelmente é não, não muito. Mas if you can see a clearer picture or a less clear picture, which would you prefer? Mas se você pudesse ver uma imagem clara ou uma imagem menos clara, o que você ia preferir? I would much prefer the clearer picture. Eu ia preferir a imagem clara. That's why I think that the exercise is more than academic. É por isso que eu acho que o exercício é muito mais do que simplesmente acadêmico. And so it's nothing about which to ultimately get too upset or angry or angular about. Então é muito mais do que aquilo que a gente pode criar um ângulo sobre algo, sobre o que foi dito. It's not a matter of major doctrine. Não é uma questão de uma doutrina majoritária, uma doutrina fundamental. But it does make a difference. Mas faz diferença. So if the letter were written in Ephesus, então, se a carta foi escrita em this means that Epaphroditus, isso significa que Epafrodito,
had a much shorter trip. Teve uma viagem muito mais curta. That's one of the reasons that some people think that it's more plausible. Por isso muitas pessoas acham que é bem mais plausível isso, que é escrito em Roma, em Éfeso, perdão. It can be exaggerated, however, the distance and the difference between Philippi and Rome. E às vezes é até exagerado a distância entre Roma e Filipenses. And taken together, E colocando tudo isso junto, I think Rome is the best option. eu acho que Roma é a melhor opção. Not only do you have the allusions from the text itself, Não apenas as figuras que a própria carta nos mostra, as imagens, né, que a própria carta nos mostra, but you have the weight of church tradition behind it. mas também tem o peso da tradição da igreja por trás disso. And interestingly, E interessantemente, regardless of how conservative or progressive a biblical scholar might be, independente de quão progressista ou conservador ou um estudioso da Bíblia pode ser, many maintain that Rome is the most likely. muitos mantêm que Roma é o local mais provável da autoria. What difference does it make? E qual a diferença que isso faz? You read a passage like Romans 1, Quando você lê uma passagem como em Romanos 1, where Paul says, I'm hard pressed between the two, onde Paulo vai dizer que ele está em dúvida entre os dois, as if though his life is in the balance. ou seja, como se sua vida, desculpa, não está em dúvida não, como se ele estivesse ali entre a vida e a morte. It also means that Paul would have changed his mind about going back to the east. Isso também pode demonstrar, se ele tem essa dúvida, que Paulo mudou seu pensamento sobre voltar para o leste, para o oriente. Because this would mean that Paul, having come to Rome, where he wanted to go en route to Spain, Porque isso vai mostrar que Paulo, chegando a Roma, onde ele pretendia dali partir para uma rota à Espanha, now discovers that he left his heart in Philippi, ele descobre que o seu coração ficou em Filipe. and he wants to get back there. E ele quer voltar para lá. People say, well, Paul couldn't change his itinerary like that, could he have? E as pessoas vão dizer, mas Paulo não pode simplesmente mudar o itinerário dele assim, ele pode mudar? And you wonder if those people have ever read 2 Corinthians chapter 1. Aí eu pergunto se as pessoas já leram na vida 2 Coríntios capítulo 1, where there's a clear indication that he had already done something just like that. que mostra uma clara indicação que ele já fez algo dessa forma, essa mudança de itinerário. If we can change our plans, Se nós podemos mudar os nossos planos, then he could change his plans. então ele pode mudar os planos dele. And we all do well to say what he said. E a gente faz bem em dizer a mesma coisa que ele disse. If the Lord wills. Se for da vontade de Deus, Thank you. se for da vontade de Deus. But do you think that being written in Rome or in Ephesus, there is any difference for the weight of the importance of that for the Philippian people? For the Philippian people. Aí eu perguntei, só just contextualize. Yeah. Eu perguntei se a carta escrita em Roma e Éfeso, continuando essa pergunta, teria um peso diferente uma coisa. Because emotionally, for us, when he treats about the joy, what he's about. But in Ephesus, he still has a lot. Yeah. Well, I understand that point. Eu entendo esse ponto. When we read about Paul's experience in Ephesus, Quando nós lemos sobre as experiências de Paulo em Éfeso, it was not entirely clear that he was going to escape alive. não está claro mesmo se ele ia escapar daquilo ali vivo. Remember in 1 Corinthians 15, Lembre, em 1 Coríntios capítulo 15, he said, I fought with wild beasts at Ephesus. ele vai falar que lutou com bestas selvagens em Éfeso. Then in 2 Corinthians 1, E em 2 Coríntios capítulo 1, he said that we despaired of even life itself. ele vai dizer que ele era mão da própria vida. So I'm not so sure that either place would have registered more deeply with the Philippians. Então eu não sei se o lugar teria tido tanta diferença assim para a igreja de Filipe. Both were very dire. But for us, do you think there is a
Well, for us today. Para a gente hoje. Yes. Sim. Yeah. I mean, I think that if we think Eu that acho it's que from Rome, se a gente pensar que foi de Roma que ele escreveu, that the joy that Paul exudes, a alegria que Paulo exibe, que ele demonstra na carta, knowing that in Rome he met his grisly end, sabendo que em Roma ele encontraria o seu fim, it makes it all the more amazing. faz disso tudo muito mais maravilhoso. It took me 3 times, Eu demorei 3 vezes, but the third time's the charm. mas a terceira vez é melhor para poder explicar. Thank you. Thank you for your Muito patience. obrigado pela sua paciência. How are we doing on time? Então a gente está com tempo ainda, a gente está em tempo. Can you endure a bit more? Vocês podem aguentar um pouquinho mais? Okay. Ok. If someone were to ask you what is Philippians about, Se alguém te perguntasse o que é, sobre o que é a carta de Filipenses, I hope that you could tell them. eu espero que você seja capaz de dizer isso para eles, de responder isso a eles. But in order to be able to tell them, Mas para que vocês sejam capazes de responder isso para eles, you're going to need to be able to do more than simply quote a few of your favorite verses. você vai ter que ser capaz de simplesmente repetir alguns dos seus versículos favoritos. So may I suggest that you Então, eu gostaria de sugerir que você jot down these 7 reasons anote essas 7 razões as to why we can see now como nós podemos entender agora, hoje, that Paul wrote as Philippians. razões pela qual Paulo escreveu a carta aos Filipenses. And by looking at these 7 reasons, E olhando para essas 7 razões, you will have canvassed the whole of the letter. você vai ter feito aqui um modelo, mais ou menos, um pano de fundo, um esboço para as razões dessa carta. So this serves more than less as an overview of the letter, Então, essas razões servem mais ou menos como um esboço, uma visão geral da carta. and it's a lot more interesting than headings and chapters and verses. E é muito mais interessante do que simplesmente títulos ou capítulos, dividir em capítulos essa carta. In other words, I'm not offering you an outline. Então, em outras palavras, eu não estou oferecendo a vocês um esboço propriamente dito, I'm offering you an overview, eu estou oferecendo a vocês uma visão geral, which I understood to be my responsibility. que eu entendo que é aqui a minha responsabilidade. So are you ready? Estão prontos? In the first instance, Paul wrote Philippians Então, no primeiro exemplo aqui, Paulo escreve aos Filipenses to inform the congregation para informar a congregação of his present circumstances das suas circunstâncias atuais and his future desires. e os seus desejos futuros. Paul was in chains. Paulo está em correntes, em cadeias. Sometimes it is suggested Por vezes, sugere-se that Paul was in prison. que Paulo estava na prisão, That is imprecise. mas isso não é muito preciso. In the Greek it says desmios, Em grego, isso diz destinios, which means chain, que significa correntes, cadeias, mas cadeia não cadeia, correntes, not prison. não prisão. It may well be then Isso pode significar that the narrative at the end of Acts que a narrativa que acontece ali no final do livro de Atos, where Paul was in house arrest in Rome onde Paulo estava preso em prisão domiciliar em Roma, for 2 years awaiting trial, por 2 anos esperando o julgamento, is in fact his present circumstance. de fato a circunstância presente ao escrever essa carta. Paul's captivity O aprisionamento de Paulo, o cativeiro de Paulo, was a source of discouragement to the Philippian congregation.
foi, de certa forma, um desencorajamento à congregação de Filipe. Think of one of your friends. Pense em um de seus amigos. When something goes wrong with them. Quando algo acontece de errado, de ruim na vida deles. When challenges come into their lives. Quando desafios e lutas vêm à vida deles. Your well-being is linked to their well-being. O seu bem-estar está ligado ao bem-estar dele. The same was true of the Philippians. E a mesma coisa acontecia com os filipenses. Their beloved apostle was in chains. O amado apóstolo deles estava em cadeias. As a result, they became discouraged. E como resultado, eles ficaram desencorajados. Paul says, do not be discouraged. Paulo vai dizer, não fiquem desencorajados. My present circumstances are I am Christ's prisoner. Em minhas circunstâncias presentes, eu sou prisioneiro de Cristo. My future desire is to be reunited with you. O meu desejo futuro é estar mais uma vez reunido convosco, com vocês. But whether I am or am not, mas quer que eu me reúna ou não me reúna com vocês, Christ is going to be magnified and exalted in my life. Cristo será exaltado em minha vida, even as he has been in my life. Da mesma forma que ele está em minha vida. So whether I live, então, quer eu morra, or whether I die, ou viva, Christ will be exalted. Cristo será exaltado. For me to live is Christ. Porque para mim, o viver é Cristo. And to die is gain. Morrer é lucro. Now, if you were a Philippian that loved Paul, então se você era alguém de Filipe que amava Paulo, that would have been a source of encouragement to you. Isso seria uma fonte de encorajamento a você. That is why some scholars see esta é a razão para que alguns estudiosos entendem Philippians as a letter of consolation. Que Filipenses é uma carta de consolo. It's almost as if though Paul is asking them the question. É como se Paulo estivesse perguntando a eles: Why so downcast, O my soul? Por que a minha alma está tão triste? Have you ever been encouraged by the response of another? Porque a sua alma está tão triste. Vocês já ficaram desencorajados em alguma situação? Who is in a very difficult situation. Porque alguém está passando por uma situação muito difícil. But that response in that situation, mas a resposta daquela pessoa que está passando naquela situação, is one of quiet confidence, peace and maturity. É uma resposta de confiança, de paz, de maturidade. And this then serves as a winsome witness. E essa pessoa, ela se comporta, ela é uma testemunha redimida. Philippians can be read along these lines. E os filipenses podem ler esses versos. It's a reason that he wrote the letter. E é a razão pela qual ele escreve, uma das razões pela qual ele escreve essa carta. There's a second reason. Há uma segunda razão. Paul writes Philippians to rejoice in the going forth of the gospel. Paulo escreve aos filipenses para se alegrar com eles no prosseguimento do evangelho. The gospel is a power that cannot be harnessed. O evangelho é um poder, é uma força que não pode ser parada. The gospel is a plant that continues to flourish. O evangelho é uma planta, é uma flor que continua a florescer. Who would have thought that Paul's captivity would lead to the gospel's progress? Quem imaginaria que a prisão de Paulo iria levar ao fortalecimento do evangelho? But that's precisely what happened. Mas isso é precisamente o que acontece. And Paul did not let the opportunity go by. E Paulo não deixa a oportunidade passar. To praise the Lord that he loved. Para agradecer ao Deus que ele amava. So that it might also serve as a source of encouragement to the Philippians. E para que assim, dessa forma, isso também servisse como uma fonte de encorajamento aos filipenses. There's a third reason. Há uma terceira razão. When Paul wrote to the Philippians, quando Paulo escreve aos filipenses, he was not the only one suffering. Ele não era o único que estava sofrendo.
They were also suffering. Eles também estavam sofrendo. They were being opposed by fellow citizens. Eles também estavam encontrando oposição nos cidadãos locais For their commitment to Christ. por causa de seu compromisso com Cristo. We do not know all the reasons for their suffering, Nós não sabemos todas as razões pelo seu sofrimento. nor do we know the nature of their suffering. Também nós não sabemos a natureza do sofrimento dos filipenses. We do know, however, that they were experiencing affliction. Mas a gente sabe que eles estavam passando por aflição. So here's what Paul has to say to them. E aqui está o que Paulo diz para eles. A third reason for Philippians. Uma terceira razão para a carta de Filipenses. Remain steadfast in the face of suffering. Mantenham-se firmes diante do sofrimento. Do not shrink back. Não retrocedam. Stand firm. Mantenham-se firmes. In doing so, E fazendo assim, you will honor Christ vocês honrarão a Cristo and you will encourage one another. e vocês vão encorajar uns aos outros. This is the third reason that Philippians was written. Esta é a terceira razão pela qual Filipenses foi escrito. All of this, friends, is in chapter 1. Tudo isso está apenas ali no capítulo 1. Moving to chapter 2, Agora indo ao capítulo 2, where Paul calls the Philippians to unity onde Paulo convoca os filipenses à unidade and humility. e humildade. It has been said, Foi dito to live above with saints we love, que viver uma vida entre os que nós amamos, that will be grace and glory. isso é glória e graça. But to live below with saints we know, Mas viver sob os santos que nós amamos, that's another story. isso é uma outra questão. But it is this story Mas é uma questão of difficulty de dificuldade and discord e desencorajamento that those who are in ministry que aqueles que estão no ministério atualmente step into. participam, vivem. It is sometimes thought Por vezes, a gente pensa that the Philippian congregation que a congregação de Filipo was a congregation that was marked by unity. era uma congregação caracterizada pela unidade. Remember, Jesus prays to the Father. Lembre-se que Jesus louvava a Deus, That they would be one even as we are one. e pedia que o povo, que os seus discípulos fossem um como ele era um com o Pai. Remember, it was said of early Christians Lembre-se que os cristãos primitivos eram conhecidos how they love one another. pela forma que eles amavam uns aos outros. Deveriam ser conhecidos pela forma que eles amavam uns aos outros. A careful reading of Philippians shows Se a gente lê Filipenses cuidadosamente, that there were fissures in the fellowship. nós perceberemos que havia fissuras na comunhão. That the tie that binds the fellowship Que a cola que dava a unidade a esta comunidade had become loosened. se tornou mais fraca. Euodia and Syntyche, Herodia e Sintique, they were working at cross purposes eles estavam trabalhando com propósitos diferentes instead of for the purpose of the cross. e não pelo propósito único da cruz. So Paul calls them to concord in Christ. Então Paulo os convoca a concordarem e entrar em consenso em Cristo. He calls them to live their lives together Ele os convoca a viverem sua vida unidos, juntos, as Jesus Christ lived his life, como Jesus Cristo viveu a sua vida, by regarding others as more important than himself considerando outros mais importantes que eles mesmos and by laying down life so that others might have it. e abrindo mão da vida para que outros pudessem viver. Unity, humility, Unidade, humildade and fidelity to the cause. e fidelidade à causa.
So later in chapter 2, Então, posteriormente, no mesmo capítulo 2, Paul says, work out your own salvation with fear and trembling. Paulo vai dizer, trabalha na sua própria salvação sem medo e em triunfo. It doesn't say work for your salvation. Paulo não diz para trabalhar para a salvação. It says work out your salvation. Trabalhe em salvação. And we work out E nós trabalhamos what God works in. à medida que Deus trabalha em nós. For it is God who works within us both to will and to do his good pleasure. Porque o Deus que trabalha em nós faz sua vontade e não necessariamente o que nós queremos. So we don't grumble, we don't complain. Então, mas a gente não reclama disso. Like those who wandered in the wilderness. Como aqueles que andaram no deserto. But we are to shine like stars in the midst of a crooked and perverse generation. Mas nós precisamos brilhar como estrelas no meio de um povo, de uma situação, de uma realidade, corrompida. So then, fourthly, para que, posteriormente, Paul writes Philippians to call them. Posteriormente, Paulo convoca os filipenses para to unity, humility and fidelity. Unidade, fidelidade e humildade. A fifth reason that Paul wrote Philippians. Uma quinta razão pela qual Paulo escreve aos filipenses. This takes us to chapter 2 verses 18 through 30. E isso nos leva lá para o capítulo 2, os versos 18 ao 30. It is easy to overlook these verses. É muito fácil a gente passar nem perceber esses versículos as inconsequential. E achar que eles são inconsequentes. Paul just doing a bit of helping the Philippians know regarding Epaphroditus and Timothy's toings and froings. Paulo está simplesmente ali falando sobre o que Timóteo e Epafrodito vão lá fazer. But Paul writes to the Philippians in part. Mas de certa forma, Paulo escreve aos filipenses. Fifthly, em quinto lugar, to commend Timothy and Epaphroditus to the congregation. Para comandar, para dar, para levar Epafrodito e Timóteo à congregação. A pastor was once speaking to a child. Uma vez, um pastor estava falando com uma criança, encouraging this child not to be afraid of the dark. E encorajando essa criança para que ela não tivesse medo do escuro. Saying that the Lord is with you even in the dark. Dizendo que Deus está com você mesmo no escuro. And the child responded. E a criança respondia: Thank you, pastor. Muito obrigado, pastor. I want to believe that. Eu quero acreditar nisso. But sometimes I need Jesus with skin on him. Mas às vezes eu preciso que Jesus tenha carne, pele, para eu poder ver. Timothy and Epaphroditus, Timóteo e Epafrodito, are examples of the gospel incarnated. São exemplos do evangelho encarnado. Timothy thinks of others as more important than himself. Timóteo coloca os outros como mais importantes do que ele mesmo. That's an example of the gospel. Isso é um exemplo do evangelho. Epafrodito, he had fallen ill. Ele ficou doente. Paul said that he was near death. Paulo diz que ele quase morreu. But that God had spared him. Mas Deus salvou sua vida. And in so doing spared the apostle sorrow upon sorrow. E da mesma forma que ele estava salvando a vida de Paulo, mesmo em tristeza após tristeza. But Paul reports, mas Paulo relata, that in the midst of his illness, que em meio à sua doença, that Epaphroditus was worried sick, Epafrodito estava muito preocupado, that the Philippians would be worried sick, que os filipenses ficassem muito preocupados about him being sick, da sua doença, por causa da sua doença. That Epaphroditus would care more about the Philippians, ou seja, Epafrodito se preocupava mais com os filipenses than his present sickness, do que com a doença dele. Is an example of the gospel. Este é um exemplo do evangelho. So do you see what Paul is doing with
the material on Timothy and Epaphroditus? Então, você percebe aqui o que Paulo estava fazendo com esse material sobre Timóteo e Epafrodito? He commends them as little Christs, Eles os comissiona como pequenos cristos, which is what Christianoi means. que a palavra cristianoi significa Little Christs. pequenos cristos. There are two more reasons. Há outras duas razões. Number 6. Número 6. In chapter 3 we see, No capítulo 3, a gente vê, even on into chapter 4, até no começo ali do capítulo 4, that Paul writes Philippians to warn them que Paulo escreve aos filipenses para avisá-los of potential opponents. de oponentes, opositores em potencial. He does not want the Philippians to lose their way. E ele não fala para que ele não escreve para que os filipenses deixassem o seu caminho. He wants them to continue to focus on the one thing. Ele quer que eles continuem focando em uma coisa. Any distraction would be a diversion. Qualquer distração seria perder o foco. He wants them to be laser focused. Eles querem que eles tenham foco total. So to be forewarned is to be forearmed. Então, para que eles pudessem ter esse foco total, eles são avisados. He says avoid them. E ele vai dizer, evite esses opositores. He says fix your focus on Christ Jesus. Ele vai dizer, mantenha o seu foco em Cristo Jesus. There's a final reason for Philippians, E tem uma razão final para a carta de Filipenses, and it is this. e é a seguinte. Paul writes the letter to thank his converts in Philippi Paulo escreve a carta para agradecer aqueles convertidos em Filipo for their most recent gift to him. pelo presente que eles deram a Paulo. This is found in chapter 4. E isso se encontra lá no capítulo 4. Even as Paul is thanking the Philippians, À medida que Paulo está agradecendo aos filipenses, he does not regard himself as beholden to them. ele não se entende, não fala que ele é comissionado ou é pastor, é parte deles. Paul wants the Philippians to know that he regards them as partners, Paulo quer que os filipenses entendam que ele entende que os filipenses são parceiros, but he does not see them as his paymasters. mas ele não vê os filipenses como aqueles que vão estar bancando o seu ministério. So Paul can say, thank you, Então Paulo vai dizer, muito obrigado, that you've done well, vocês fizeram muito bem, but he can say at the same time, mas ao mesmo tempo ele vai dizer, I know how to abound, eu sei como viver em abundância and I know how to be abased. e eu sei como viver em falta. And I've learned the secret of contentment. E eu encontrei o segredo do contentamento, Which is really no secret at all. que não é segredo nenhum. You want to know how to be content? Você quer aprender a encontrar, a viver em contentamento? Paul says, recognize this, Paulo vai dizer, reconheça o seguinte, that you can do all things through the one who has given you strength. que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Do you remember the time that Paul prayed that his thorn in the flesh might be removed? Lembra as vezes que Paulo orou pedindo que o seu espinho na carne fosse retirado? He prayed once, twice, and then a third time. Ele orou 1, 2, 3 vezes. In each instance, his appeal was denied. E cada vez que ele orava, o seu pedido foi negado. But God was gracious and did not leave him without a word of grace. Mas Deus é gracioso e não deixou Paulo sem uma palavra de graça. My grace is sufficient for you. A minha graça basta, é suficiente para você. And Paul says, I'll gladly boast in my weakness, E Paulo vai dizer, eu me exalto na minha fraqueza, for when I am weak, porque quando eu sou fraco, then I am strong. aí eu sou forte. Little ones to him belong. Os pequenos que pertencem a ele, They are weak, but he is strong. They are weak, but he is strong.
são fracos, mas Ele é forte. The final word in Philippians A palavra final na carta de Filipenses is this: é a seguinte: that my God shall supply all your needs que o meu Deus satisfará todas as suas necessidades, according to his riches and glory. de acordo com sua riqueza e glória. Note with me that the supply of God Perceba comigo que o suprimento de Deus precedes the needs of humans. precede a necessidade humana. God owns the cattle on 1,000 hills. A Deus pertence todo o catálogo e toda a satisfação, As the psalmist said, como os salmos vão dizer. I have been young Eu fui jovem and now I am old, e agora eu sou velho. and I've never seen the righteous forsaken, E eu nunca vi um justo desamparado, or their seed begging for bread. ou aquele que é verdadeiro mendigando por pão. So what one sees in Philippians Ou então, o que nós podemos ver aqui em Filipenses is an aged, shackled apostle é um apóstolo velho e em cadeias, who had given his life over to God and the gospel, que entregou sua vida a Deus e ao Evangelho. so that when all hell broke loose in his life, Então, para que mesmo quando tudo vai errado na vida dele, he had an unshakable confidence ele tem uma confiança inabalável that all heaven was coming to his rescue, que os céus viriam ao seu resgate, because he knew porque ele sabia that no one anywhere que ninguém em lugar nenhum could separate him from the love of God, podia separá-lo do amor de Deus, its height and width and breadth and depth, nem altura, nem profundidade, nem força, nem fraqueza, nem vida, nem morte, which was in Christ Jesus his Lord. porque tudo dele estava em Cristo Jesus, o seu Senhor. Thanks be to God. Graças a Deus. Amen. Amém. I believe you're dismissed. Eu acho que vocês podem ir. Thank you. Obrigado. Hã? O quê? Oh, more questions. I'm happy to Não, respond to mais questions. perguntas, eu estou muito feliz de poder responder. Yeah. Sure. We'll go as long as you want to go. A gente pode continuar se vocês quiserem. Chains of Paul in Rome caused sadness in the church, Philippians church. But at the same time, we'll see next at Caesarea, Paul went through, stayed same time in prison in Caesarea, and there in Caesarea, he had at least 4 trials, and in all of them, he is absolved, but he's not released. Maybe wouldn't this situation cause this kind of impact, sadness in Caesarea, the church there? One of the questions Uma das perguntas to which we do not know the answer para a qual nós não temos resposta is how much information did the Philippians have? é quanta informação os filipenses têm. Christian news networks were informal. As redes de contatos, de notícias do cristã eram informais. Usually Paul was dependent upon one of his co-workers or envoys to relay information. Geralmente, Paulo dependia dos seus colaboradores para poder levar a informação. We do not think that the network was as developed in Caesarea as it was in Rome. A gente não acha que essa rede de contatos, de informações, era tão desenvolvida em Cesareia quanto era em Filipe. Yeah, thank you. And in Rome. Yeah, that's right. Em Roma também não.
What happened? Aconteceu o quê? Aconteceu? Qual foi o impacto prático? Oh, yes. Oh, thank you very much for caring. Yes. Obrigado por sua preocupação. So, what we do know is this, O que a gente sabe é o seguinte. is that the church in Philippi flourished. A igreja em Filipe floresceu, desenvolveu. In fact, you can still go to Philippi today, De fato, você pode ir hoje em Filipe and you can see the ruins there. e você vê as ruínas da igreja lá. Unfortunately, the city was destroyed by earthquakes. Infelizmente, a cidade foi destruída por terremotos. But even now you can go, Mas mesmo ainda hoje você pode ir lá and you can see a baptismal font. e ver uma fonte batismal. You can see remains of churches. Você pode ver partes de igrejas. You can even see a beautiful mosaic E ainda você pode mesmo ver ainda um mosaico lá, that can be dated to 313 AD, que foi feito em 330 depois de Cristo, upon which is written, onde está escrito: the bishop Porphyry o bispo diz, informa, professa, places this embroidery coloque esta informação nas fronteiras in honor of Paul. em honra de Paulo. So this is some 250 years after this letter was written. Então isso acontece cerca de 250 anos depois da carta ter sido escrita. And there are indications that Philippi remains a flourishing center for Christians. Então, há indicativos que a igreja, que Filipe, a cidade de Filipe, permanece como um local forte de envio dos cristãos. In fact, there is archaeological evidence De fato, há evidências arqueológicas that indicates Philippi was a place for Christian pilgrimage. que vai mostrar que a igreja de Filipe era um lugar para os peregrinos cristãos. So believers from many places in the ancient world Então, crentes de vários locais do mundo antigo would come to Philippi in order to be connected with the Apostle Paul. viriam para Filipe para se sentirem conectados ao apóstolo Paulo. In early June of this year, Em junho desse ano, I will take a group to Greece eu vou levar um grupo até a Grécia, so that we can see these places once again. para que a gente possa ver esses lugares uma vez mais. So, interestingly, if ironically, Então, interessantemente e até ironicamente, the church in Philippi is still having an impact even now. a igreja de Filipenses ainda tem impacto hoje. Truth is stranger than fiction. A verdade é mais estranha do que a ficção. Thank you. Obrigado. And now I think that. Okay, you all are really worn out now. Eu sei que vocês estão muito cansados agora, então. Okay. Everything is ready. Okay. Very good. We're just waiting.